gente vai falar sobre as vias não invasivas. Então, a gente vai utilizar alguns materiais como bandejas, tá? Para conduzir ali o medicamento, algodão e álcool 70 para a gente fazer a antisepsia e asepsia, tá? Tanto o algodão e o álcool 70 para a gente fazer a antisepsia do local ali para ser administrado o medicamento. Na realidade, essas vias que a gente vai falar hoje não tem necessidade de fazer uma antisepsia com álcool, mas as vias injetáveis sim. Então, nesse caso aqui, o algodão e o álcool 70, o gás, eles vão servir para a gente fazer uma asepsia dos equipamentos. Por exemplo, aqui da bandeja, tá? Da ampola da medicação, né? No caso aqui é injetável, mas não injetável, a gente vai usar o álcool e o algodão ou gás para fazer a asepsia da bandeja, da cuba, da bancada, tá? De todo o material ali inanimado. A gente vai utilizar para as vias injetáveis a ampola da medicação, as seringas e agulhas. Se for endovenoso, a gente vai utilizar ali o catéter endovenoso de calibre adequado. A gente vai ver na próxima semana quais são os calibres desses catéteres, tá? Quais são as numerações, qual a indicação de cada uma dessas numerações, para que existe tanto de variação, a gente vai entender direitinho o porquê. Luvas de procedimento para a gente fazer realmente a aplicação, a administração do medicamento, soro fisiológico ou água destilada. A água destilada é usada aqui para fazer a diluição ou reconstituição de medicamentos. E o soro fisiológico, ele pode ser utilizado aí também para fazer diluição, ou a gente vai fazer, por exemplo, uma aplicação, uma venóclise, né? Fazer uma aplicação de soro para reidratação ou para reverter quadro aí de, como é que fala? De desidratação causada por vômito, por diarreia, tá? E o prontuário do paciente para a gente coletar as informações necessárias, como, por exemplo, a própria prescrição. Então, a prescrição aqui, deixa eu ativar aqui o laser, né? O prontuário aqui do paciente. A prescrição, ela vai estar contida aqui no prontuário do paciente. Então, é aqui que a gente vai encontrar as informações sobre qual medicamento, qual a dosagem, qual é a via de administração, qual é o horário, tá? Então, todas as informações sobre a administração do medicamento a gente vai encontrar no prontuário. A preparação, sempre a gente vai começar iniciando aqui pela observação da prescrição médica. Então, a gente precisa ter essa necessidade. Eu não vou preparar medicamento sem antes verificar a prescrição médica, verificar todas essas informações que eu acabei de falar, tá? Sobre o medicamento, qual é o tipo de medicamento, qual é a via, qual é a miligrama do medicamento, ou se o médico fez a prescrição em ml, qual é o horário certinho, tá? A via, como eu já falei. Em seguida, a gente vai seguir com o procedimento de lavagem das mãos. Sempre antes e depois de qualquer procedimento, a gente vai fazer a lavagem das mãos. Sempre antes, tá? É um dos primeiros procedimentos aqui que a gente vai realizar, um dos primeiros cuidados. E o último, tá? Sempre fazer a lavagem das mãos. Aí, sabendo qual é a prescrição, qual é o medicamento e tudo mais, a gente vai separar aqui, ó. Separar, identificar a medicação, conferindo os 7 certos que já teve alteração, não são mais 7, são vários, são mais, né? Teve alteração aí para 9. Hoje tem literatura que fala que são até 13 certos. E eu vou trazer essa atualização para vocês na próxima aula, falando sobre injetáveis. Aqui fala somente sobre o paciente, a dose, a via, a medicação, a técnica e a validade, mas tem outros mais, tá? Então, a dose certa, a via certa, a hora certa, a medicação certa, a técnica certa, a validade certa,
mas a gente vai observar outras configurações aqui e observações, né, que a gente vai fazer para aplicar esse medicamento. Nós vamos, se nós estivermos utilizando aqui ampolas de vidro, de plástico, frasco ampola, né, no caso de vacinas, a gente vai lavar as ampolas que serão utilizadas, fazer a asepsia com álcool a 70, colocar o material aqui em bandeja limpa, já com álcool a 70 ou campo limpo, que seria ali um pedaço, um retalho de um tecido ou então um material que seja descartável, que vai cobrir, vai forrar ali aquela bandeja pra gente não ter contato diretamente com ela. Em seguida, nós vamos abrir, se estivermos utilizando, tá? Aqui de forma geral, a gente vai abrir aqui o pacote de seringa, agulha, algodão, gaze, luvas de procedimentos. Vamos colocar tudo isso ali em bandeja ou campo limpo. Colocar as luvas de procedimento, nós vamos calçar aqui as luvas de procedimento, fazer ali a desinfecção da ampola com álcool, isso lembrando que se for uma via injetável, quebrar a ampola com o algodão e aspirar o conteúdo, ainda assim for injetável. Mas existem outras técnicas também para quebrar essa ampola, tá? Nas aulas práticas a gente vai ver. Identificar o medicamento na seringa. Então, a gente vai confeccionar uma etiqueta, mesmo que seja rudimentar, mesmo que seja ali improvisada, a gente vai identificar esse medicamento. O que a gente vai utilizar para identificar? O leito do paciente, as iniciais do paciente, a data de nascimento dele, tá? Então, a gente não pode colocar somente uma informação, por exemplo, o leito. Não é seguro a gente colocar somente o leito, a gente tem que colocar outras informações que venham a contribuir para a identificação desse paciente aqui. Vocês estão ainda aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Professora. Oi. Em questão das luvas, assim, eu já vi hospitais que eles botam a luva, aí aplica a injeção, o remédio no paciente, aí vão para outro. Quando eu for para outro paciente, eu já tenho que botar outra luva? Tem. Independente do local? Independente do local, tu vai ter que trocar a luva, tá? De um paciente para outro. Tu vai ter que, entre um paciente e outro, tu vai ter que fazer também uma higienização das mãos. Pode ser com água e sabão, pode ser com álcool a 70, o álcool em gel, tá? Mesmo sendo no mesmo quarto. Mesmo sendo no mesmo quarto. Deixa eu te falar aqui um segredo. Mesmo sendo no mesmo paciente, se eu tiver que manusear vias diferentes, a gente tem que fazer todo esse processo. Por exemplo, o paciente ele tem um curativo e ele tem uma medicação para fazer. Então, eu tenho 2 procedimentos para fazer no mesmo paciente. A gente vai trocar de luva e entre uma luva e outra a gente vai fazer a higienização das mãos. Certo? Nesse caso, se não tiver sujidades, se não tiver presença de secreção, sangue, fluidos corporais nas minhas mãos, eu posso fazer a higiene somente com a antisepsia, somente com álcool a 70, tá? O álcool em gel. Caso tenha... Deixa eu só concluir. Caso eu tenha presença de sujidades nas minhas mãos, fui fazer ali um curativo, acontece, já aconteceu comigo. Fazer um curativo com muita secreção e o curativo, a secreção acabou vazando da luva, tá? Então, minha mão ficou suja por dentro. Nesse caso, eu não posso só utilizar o álcool a 70. Eu tenho que ir lá no posto de enfermagem, lavar as minhas mãos com água e sabão corrente, com aquela técnica que eu mostrei pra vocês. Aí sim a gente retorna pra calçar umas novas luvas e fazer o segundo procedimento. O que tu ia perguntar? Então, tipo, se eu, um exemplo, eu trocar de paciente, eu não jamais, em hipótese alguma, eu posso passar álcool em gel, o álcool 70 por cima das luvas, assim, para higienizar? Não, pode não. Tá? Não tem nenhuma indicação que isso traga benefícios. E até porque tu não sabe se aquela luva ali, ela realmente está contaminada ou não.
Pode ter bactérias, as bactérias elas não vão morrer simplesmente com o uso do álcool 70, tu pode fazer uma técnica não adequada, entendeu? Então, o recomendado é isso universalmente falando, mundialmente, né? Trocar de luvas a cada procedimento que tu vai realizar, seja ele no mesmo paciente ou em diferentes pacientes. Certo? Então, aqui a gente vai calçar as luvas, a gente vai fazer, onde foi que eu parei? Identificar aqui o medicamento na seringa, né? Se for na seringa. Olha só, se a gente estiver tratando de um medicamento que seja por via oral, um comprimido, a gente vai colocar esse comprimido em um copinho daqueles descartáveis, daqueles de café, tá? Então, a gente vai identificar o copinho. E provavelmente ali terão mais de um comprimido. Então, é comum que tenha a administração de mais de um tipo de comprimido. Claro que depende que se esses medicamentos eles não interferem na ação um com o outro, tá? Se tiver interação medicamentosa negativa, se tiver alguma interferência, aí a gente tem que fazer a administração isolada. Mas se não tem problema de administrar todos os medicamentos juntos, a gente faz a identificação ali do copinho, às vezes com 2, 3 comprimidos e leva até o leito do paciente para ele ingerir, certo? Em seguida, a gente vai levar a bandeja arrumada próxima ao leito do paciente com algodão, com álcool 70 e soro fisiológico para lavagem do acesso. Opa! Vocês ainda estão vendo o slide? Sim. Ah, tá. Então, a gente vai levar esse material lá próximo, né, ao paciente ali no leito para fazer, nesse caso aqui, fazer a lavagem do acesso venoso. Seria a lavagem, preenchimento, né, com soro do equipo e do Polifix. E, por último aqui, a gente vai retirar as luvas. Depois que a gente fez toda essa preparação, a gente vai retirar as luvas e desprezar em local adequado. As vias de administração, quais são elas? A gente pode ter aqui a via oral, a via sublingual, a via nasal. Deixa eu colocar logo todas aqui. Via oral, via sublingual, nasal, ocular, otológica, auricular, inalatória, tá? A otológica e a auricular é a mesma. A inalatória, nós temos também a via tópica, via intradérmica, que aqui a intradérmica, a partir da intradérmica já é injetável, tá? Já é em procedimento um pouco invasivo. Nós temos a subcutânea, a intradérmica, aliás, já falei intradérmica, a intramuscular e, por último, aqui nós temos a via endovenosa. Então, essas são as principais vias, tá? A gente tem ainda, que não foi falado aqui, mas nós temos a via vaginal, por exemplo, né? Foi falado da via retal, mas existe a via vaginal também, que a gente tem comprimidos vaginais, tem... como fala, os óvulos vaginais, as cápsulas gelatinosas vaginais, tem creme vaginal, tá? Então, tem ainda uma diversidade. A gente vai falar aqui sobre as vias não invasivas, tá? A via oral, qual é a característica dela, qual é a indicação, qual as vantagens, desvantagens, a gente vai ver um pouquinho aqui sobre cada uma. A via oral as características dela, né? A administração de medicamento, para que ela é utilizada? Ela é utilizada para a administração de medicamentos por via oral e ela é considerada segura.
conveniente e gera menor despesas, tá? Já que pra gente fazer uma administração por via oral, eu preciso somente ali do comprimido, de um copinho para armazenar esse comprimido, luvas e um copo com água, tá? É só o que a gente precisa. As medicações por via oral estão disponíveis em várias formas. Aí a gente tem comprimidos, nós temos cápsulas, tá? A diferença de comprimido para cápsula, comprimido é aquele medicamento que ele não vem, como que eu diria? Ele não vem em forma solta ou líquida contida dentro de um invólucro, ou seja, é aquele tradicional, tá? Aquele que quando a gente já coloca na boca, ele já começa a diluir, a dissolver e às vezes a gente sente até um gostinho ali do medicamento. Já as cápsulas, geralmente é o pó solto, envolto por uma cápsula, que aí tem aqueles medicamentos que são tipo medicamentos antigripais, que é é muito famoso esse remédio, Cinegripe, alguma coisa assim, que é um lado amarelinho e outro vermelho, né? Vem dentro daquela cápsulazinha. Aquela cápsula que quando a gente coloca em contato com a água, ela começa a virar uma gelatina, certo? Os xaropes, que são líquidos, são soluções. Os óleos também são líquidos. Medicamento em líquido de forma geral, por exemplo, medicamento em gotas. As suspensões, entre outros. Existem também uns tipos que são chamados emulsões, que são soluções à base de óleo e que são bifásicas, né? A gente precisa agitar para poder o medicamento se misturar. Lembram não sei se vocês vão lembrar, mas não sei se é do tempo de vocês, do biotônico Fontoura? O biotônico é um exemplo de medicamento que ele não é uma suspensão, tá? Sim. Mas ele é uma solução. Mas existe também uma suspensão também, era utilizada bastante nesse período. Eu, inclusive, eu cheguei até a tomar emulsão Scott, que tem um peixe na embalagem, que é justamente para abrir o apetite, né? A emulsão Scott, ela é um óleo, ela é uma solução bifásica e ela tem ainda hoje eu sinto. Era horrível, gente, aquilo ali. Deus me livre. E aí, a gente tinha que agitar, né? Antes de tomar. Não, você viu que ainda hoje eu como bem. Então, hoje tu come. Pra mim, serviu porque eu engordei. Mas de comer bem, até hoje eu como ruim. Porque minha mãe me dava muito, era Petivite. Ixi, Maria, era demais. Então, existe uma série de medicamentos, né? Que são com essas características. Os xaropes de gripe, para tosse, xaropes antialérgicos, tá? Que geralmente é mais utilizado por crianças quando estão naquela fasezinha de gripar, de resfriar, tá? O objetivo dessa via, gente, é muito claro, é muito simples. Administrar o medicamento em pacientes que tenham condições de deglutir. Por quê? Se o paciente, acompanha o meu raciocínio, se o paciente não tem condição de deglutir, ou seja, de engolir, a gente não vai fazer via oral, a gente vai escolher outra via. Então, se é um paciente que ele tem uma disfagia, uma dificuldade em deglutir, engolir, é um paciente que ele teve queimadura de trato traqueal, tá? Traqueal não, desculpa, esofágico. É um paciente que sofreu queimaduras de face, então ele tem uma certa dificuldade de engolir, porque as vias ali, tanto respiratórias quanto esofágicas, elas vão estar demasiadas, tá? Então, é um paciente que ele tem dificuldade, ou também seja um paciente, uma criança, que não tem ainda o instinto, né, o reflexo legal para engolir um comprimido. Então, a gente vai substituir um comprimido por uma suspensão, tá? É o caso de antibióticos. Existem os antibióticos que são líquidos, existem os remédios para vermes, os antihelmínticos, que também são em versão líquida para crianças que não conseguem ainda deglutir, tá? O medicamento. Nós também, um outro objetivo é obter a absorção do medicamento, tá?
e poupa o paciente de procedimentos agressivos como em outras vias, como a via endovenosa, por exemplo, ou intramuscular, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Um paciente paciente pediátrico, ele tá sentindo dor, não vou especificar, só vou dizer dor. E aí a gente tem duas opções. A gente pode fazer o medicamento líquido ou pode fazer o medicamento intramuscular, tá? E aí a gente vai definir, na realidade, a mãe, né, o pai, acompanhante, enfim, a gente dá a opção e aí o acompanhante, o responsável pelo menor, pode opinar sobre qual via ele vai querer, tá, pro filho. E também tem crianças que geralmente, crianças que não se dão muito bem com medicamento, com analgésico via oral não, principalmente por causa do gosto, né? Eu vou mentir pra vocês não, que se eu tiver com dor e só tiver remédio em gotas, eu fico com dor, não tomo não. Também. Eu não gosto de jeito nenhum, de pirona, paracetamol, não. Eu espero a dor passar, mas eu não tomo. Eu tenho um trauma. Tenho um trauma com isso. Então, eu sou adepta muito a comprimidos. Mas tem a diferença de eficácia, assim? Tem, principalmente no tempo, tá? Uma das principais diferenças é que, vamos imaginar o seguinte, um paciente que ele ingere um medicamento via oral, aquele medicamento vai passar pelo estômago, pelo intestino, até ele ser absorvido, tá? Ele vai demorar um tempinho para fazer efeito. Já o medicamento que é intramuscular, o efeito é bem mais rápido, porque o músculo, ele vai estar bem mais próximo de terminações vasculares, tá? Então, vai fazer essa absorção mais rápida. Agora, vocês imaginam, se for diretamente na veia, aí que o efeito é mais rápido ainda. Então, pacientes que estão com urgência em uma analgesia, a gente prefere fazer a analgesia endovenosa, tá? Então, não adianta o paciente estar com muita dor. Eu tenho uma colega aqui de faculdade que sempre quando estava com cólica, ia bater no hospital, muito ruim mesmo, porque ela tinha endometriose e ela tomava vários comprimidos, vários remédios para dor em casa, mas nenhum fazia efeito. Então, o que ela fazia? Ela ia no hospital fazer um Buscopan endovenoso, tá? Era a única coisa que aliviava a cólica dela. Então, assim, às vezes a dor não vai, a gente não vai conseguir reverter aquele quadro com medicamento por via oral, tá? Dependendo da intensidade e o tempo de ação também do medicamento. Diga. Entendi a resposta. Em questão do comprimido e o remédio líquido via oral, tem diferença entre a eficácia também? Quase nenhuma, tá? Quase nenhuma diferença entre o comprimido e o em gotas. Por quê? Os dois, eles vão passar pelo mesmo processo. Eles vão para o estômago, vai participar ali do processo de digestão, vão chegar lá no intestino, vão ser absorvidos. Agora, deixa eu te falar, o que tem diferença, é gritante a diferença. Um remédio que ele é ainda assim sendo comprimido, que ele vai ter uma ação mais rápida, é o sublingual, que é o que a gente vai falar já já, tá? Porque o sublingual, ele tem uma partícula mais fina, ele se dissolve mais rápido e a gente vai colocar debaixo da língua e ele vai ser absorvido muito rápido. Então, ele sim, falando dos comprimidos, tá? Ele tem uma ação mais rápida em relação aos outros, certo? Então, aqui o procedimento, como que a gente vai fazer? Nós vamos verificar ali a prescrição, tá? Se existe ali alguma observação sobre jejum, se o paciente ele está de jejum, porque se o paciente estiver de jejum, a gente vai cancelar essa aplicação por via oral, tá? Não vai compensar, porque o paciente, se estiver em jejum para fazer um procedimento cirúrgico, tá? Então, esse paciente aqui, a gente já vai atrasar o procedimento dele se nós fizermos essa medicação em jejum, a gente vai quebrar o jejum dele. Então, se ele tiver em jejum, esquece via oral. A gente vai procurar outra via para fazer essa medicação.
Se é um paciente que apresenta restrição de líquidos, é um paciente que ele não pode tomar líquidos, é um paciente renal crônico agudo que está em uso de, ele está fazendo tratamento de hemodiálise, ele está com edema por todo o corpo, ele não pode tomar água e líquidos de forma geral, a gente também já vai cortar aqui essa via oral para esse paciente. Pacientes que estão seguindo dietas especiais, dietas, por exemplo, que vão diretamente para o estômago, que é injetado diretamente por meio de uma sonda no estômago ou no intestino, tá? Então, esse paciente, ele pode ter alguma interação medicamentosa. Então, a gente também não vai analisar, tá? Junto com a equipe multidisciplinar, junto com o médico, junto com o nutricionista, se vale a pena fazer ali se vale a pena fazer essa medicação via oral para esse paciente, ou se esse paciente, ele tem alguma contraindicação. Se o paciente sofreu suspensão de medicamentos, isso aqui é óbvio, né? Então, se o paciente estava tomando um medicamento e o medicamento foi suspenso, a gente também não vai fazer. A dificuldade de deglutir e se o paciente também apresenta alergias. Então, tudo isso aqui a gente vai verificar. Em segundo momento, a gente vai estar lavando as mãos e reunindo os materiais. Vocês vão ver que isso aqui vai aparecer em todos os procedimentos. Nós vamos preparar a medicação, separar ali o comprimido, colocar no copinho, tá? Se o medicamento ali for em gotas, a gente vai contar as gotas e colocar num copinho descartável. Então, são 40 gotas, 30 gotas. A gente vai colocar num copinho descartável ou também pode ser administrado em seringa, tá? Se for criança, ainda a indicação é ainda maior. Então, por exemplo, uma administração de simeticona para gases, simeticona para uma criança de 1 ano e meio. Então, a gente, no lugar de fazer no copinho, a gente pode fazer direto na seringa. Vai ser mais prático, tá? Ou às vezes não. Às vezes no copo a criança, ela acaba conseguindo fazer aquela ingestão melhor, deglutir melhor. Se for em comprimido ou cápsula, a gente vai retirar da cartela e colocar ali no copinho sem tocar na medicação, tá? Sem ter contato com a medicação, para não contaminar. Oi. Não é recomendável, não, tipo, dissolver o comprimido no copinho? Não. Na realidade, vai depender do medicamento e da fabricação desse medicamento. Então, como é que tu vai saber se aquele medicamento, ele tem essa recomendação ou não? A gente vai lá na bula e vai verificar se o medicamento pode ser macerado ou se o medicamento pode ser partido ou mastigável, tá? Tem medicamentos que não podem de jeito em hipótese alguma. Mas já existem medicamentos, como tem alguns laboratórios produzem um diclofenaco que ele é dispersível. A gente faz assim, pega o comprimido, coloca dentro de um copo com água e mexe e ele vai virar uma solução. E a gente toma, tá? Então, existem outros laboratórios que produzem diclofenaco que ele é comprimido, que ele deve ser apenas deglutido com água. Não pode ser nem macerado. Quando eu falo macerado, como é que eu posso falar? Gente, desintegrar, né, o comprimido até ele virar um pozinho. Então, isso é macerar. Então, existem medicamentos que a gente não pode fazer isso, porque vai interferir na ação dele. E isso a gente vai encontrar na bula do medicamento. Então, a gente tem que criar o hábito de ler a bula, tá bom? De acompanhar essas informações na bula. Se o medicamento aqui for em gotas, eu já falei, se for em comprimidos, a gente vai tirar ali da cartela e vai colocar no copinho e seguir com a administração. Passo 6. Após a medicação estar apta, a gente vai identificar com fita adesiva na face externa do copinho. A gente vai colocar algumas informações aqui, como nome, número do leito, dosagem, via e horário, tá? Oferecer o medicamento acompanhado com um pouco de água, tá? Não é também muita água. Se for um medicamento ali em gotas,
tem gente que tem costume de fazer dipirona com meio copo de água, quando na realidade é para ser ali só algumas ml de água. Então a gente também não pode diluir tanto medicamento, tem que ser em pouca água. Observar se o paciente de fato deglutiu o medicamento. Sim. Alguém ia falar? O que mais? Vamos lavar as mãos. O paciente engoliu o medicamento, a gente vai seguir com o nosso procedimento final. Lavar as mãos, deixar a unidade limpa e organizada e registrar no prontuário do paciente, tá? Registrar que o medicamento foi feito, tá? Aí a gente vem para a via sublingual, que também é uma variação da oral, porque é feito também na cavidade oral, tá? Nesse tipo de administração, o medicamento não deve ser deglutido. Então, olha só a diferença. Mas ser dissolvido na cavidade oral. Deve-se realizar todos os procedimentos que havia anterior, porém, a colocação do medicamento é abaixo da língua e não deve ser deglutido. Esta informação deve ser repassada para o paciente, tá? Então, às vezes, eu já vi pessoal ofertando captopril sublingual, e no lugar de falar que é sublingual, não, só oferta o medicamento e o paciente toma, né? Sendo que o medicamento é sublingual, tá? Existem vários medicamentos que têm essa apresentação sublingual, e também existe o mesmo medicamento, ele pode ser sublingual ou pode ser via oral tradicional, tá? A gente vai saber como, olhando nas informações da bula. Então, aqui, ó, a gente tem uma criança tomando ali um xarope. A gente tem aqui uma via sublingual, a gente vai colocar ali abaixo da língua, tá? Onde tem ali uma grande quantidade de glândulas salivares que vão participar dessa dissolução do medicamento. E aqui por onde ele vai ser absorvido. Por ser mucosa, ele é facilmente absorvido e tem contato com veias, tá? Nós temos aqui a via nasal. O objetivo da via nasal. Nós vamos utilizar essa via para tratar infecções e inflamação das mucosas nasais, tá? A gente vai utilizar também para fluidificar secreções, facilitando sua drenagem, quando tem adultos e crianças com secreção e a gente tem acúmulo, né, de secreção ali nos seios nasais, na região ali do próximo ao nariz, próximo à testa, os olhos. Então, a gente pode fazer essa fluidificação com soro fisiológico, com solução fisiológica, para facilitar a drenagem, tá? Para tirar essa secreção. Para também desobstruir as vias aéreas, em caso também aqui de entupimento de nariz, fazer essa desobstrução das vias aéreas superiores, melhorando a ventilação. Promover a constrição da edema, da mucosa edemaciada. Então, às vezes o paciente pode apresentar ali edema na região da mucosa, e a gente, com alguma medicação, a gente pode fazer como é que fala? A gente pode fazer uma dilatação, né? Dessa região. Então, aqui vamos aos procedimentos. Como eu falei pra vocês, lavagem das mãos sempre vai existir aqui, ó, em primeiro lugar. Sempre vai estar. Lavagem das mãos e checagem do prontuário sempre vai estar aqui. Então, a gente vai lavar as mãos e reunir o material. Nós vamos posicionar o paciente mantendo a cabeça em extensão apoiada, porque é a via
nasal. Vou mostrar uma foto para vocês. A gente vai apanhar a cabeça do paciente, expor bastante ali as vias nasais para poder fazer a instalação do medicamento. Instalar as gotas mantendo a cabeça na mesma posição por 1 minuto, tá? A gente vai também evitar contato do conta-gotas com as narinas, porque ali pode ser que seja um meio contaminado. Pode ser que aquele frasco não é o ideal, mas aquele frasco possa estar sendo utilizado por mais de um paciente. Não é o ideal, mas às vezes acontece. Então, a gente não pode colocar aquele conta-gotas ali, na grande maioria é conta-gotas, em contato com a mucosa do paciente. Vamos voltar a cabeça do paciente em posição inicial, tá? A gente vai fazer uma tração ali para trás para fazer a administração. Depois da administração, em alguns minutinhos, a gente volta para a posição inicial. Nós vamos, por último, lavar as mãos e depois nós vamos deixar a unidade organizada e registrar o procedimento no prontuário do paciente, tá? Isso aqui sempre no final de cada procedimento a gente vai ver isso, lavagem das mãos e registro, organização, registro no prontuário. Então, olha só, nessa imagem a gente tá vendo aqui, a gente faz uma tração na cabeça, no pescoço ali do paciente, para deixar essa porção aqui que vocês estão vendo em branco, tá? Para que, você imagina, se a gente aplica um medicamento que é líquido e o paciente volta imediatamente para a posição inicial, o líquido vai escorrer. Então, ele não vai chegar até o ponto que a gente quer para fazer a ação, tá? Nessa segunda imagem que a gente observa os seios nasais, o seio nasal e aqui o seio paranasal. E geralmente é aqui onde fica acumulada a secreção, quando a gente está gripado, resfriado, que a gente sente dores na face. Fica acumulada a secreção aqui nesses pontos. O famoso Sorine, quem nunca usou, né? Neosoro, Sorine, são medicamentos, são o mesmo medicamento, mas com nomes diferentes. E aqui a gente tem a aplicação, uma auto-aplicação. E pode também vir em versões, gente, de aerosol ou spray. Esse aqui, se eu não me engano, ele é spray. Mas existe também conta-gotas, existe também um aerosol. O aerosol, ele tem um jato bem forte e ele chega a locais mais difícil acesso, tá? Porque ele faz um jato bem forte. Via ocular. A via ocular a gente vai fazer a administração nos olhos. Tá? Deixa eu botar aqui. A via ocular, o objetivo é tratar infecções nos olhos, aliviar a dor, anestesiar e pode também auxiliar em exames oftálmicos, tá? Quem nunca fez exame de vista, aliás, quem já fez exame de vista, vai lembrar daquelas gotinhas, daquele colírio infernal que bota nos nossos olhos antes da gente fazer o exame, para dilatar a pupila. Então, esse aqui é um exemplo de um medicamento que vai auxiliar em exames oftálmicos. Procedimento. Vocês estão aí, gente, ainda? Sim. Porque quando fica muito calado assim, eu penso que eu já tô falando sozinha. Procedimentos. Outra coisa, vocês vão me ligando aí na hora, 8h30. Como procedimento, a gente vai mais uma vez iniciar pela lavagem das mãos e reunir o material utilizado, tá? Ué, cadê? Tá. A gente vai utilizar gás e soro fisiológico para fazer a limpeza das pálpebras e cílios, tá? Antes da instalação do medicamento, porque imagina se o paciente ele tem ali excesso de remela. A gente vai aplicar o medicamento, ele não vai agir da mesma forma. Então, a gente precisa primeiro limpar a região que a gente vai aplicar o medicamento. Terceiro, a gente vai segurar o paciente em posição adequada, com uma das mãos, puxar a pálpebra inferior para baixo, vou mostrar na imagem,
com a outra mão apoiar a cabeça do paciente e segurar o conta-gotas ou... Nossa, que chatice, toda hora fica saindo aqui. Certo. Ou conta-gotas ou frasco com medicamento. Em quarto passo, a gente vai instalar o medicamento no saco conjuntival. Vou mostrar para vocês também na foto, onde é o saco conjuntival. E nunca diretamente no globo ocular, tá? Então, gravem isso aí. A gente nunca vai fazer esse gotejamento diretamente no globo ocular. Sempre vai ser no saco conjuntival ou então ali no cantinho da lágrima. Verificar a entrada do medicamento, se o medicamento realmente ele teve ali um acesso aonde a gente queria. Aplicar pequena pressão digital no ponto lacrimal para auxiliar ali na absorção do medicamento. Vamos enxugar o excesso de medicamento, que claro que é um medicamento líquido, tá? Na grande maioria é líquido e aí ele pode vazar um pouquinho, a gente vai e seca com a gaze, mas também existe pomadas, tá? Oftálmicas. E anotar tudo no prontuário, tá? Do paciente. Então, aqui, ó, como não fazer. Essa imagem, ela tá mostrando uma instalação de gotas diretamente no globo ocular, então a gente não vai fazer dessa forma, certo? Aqui existe uma possibilidade de uma aplicação ali, ó, externa, tá? Ali no cantinho, então vocês estão vendo que não é diretamente, mas eu também não indicaria fazer essa aplicação assim, por quê? Porque quando a gente aplica aqui nessa região, é mais fácil do medicamento vazar, tá? Então eu vou acabar perdendo muita medicação aqui pelo lado. Então, qual é o ideal? O ideal é a gente fazer a aplicação aqui no saco conjuntival, que é nessa porção aqui, quando a gente faz, ó, nessa porçãozinha aqui, nessa imagem, quando a gente faz a tração para baixo, o saco conjuntival se expõe. É naquele ponto quando a gente vai ver se a pessoa tá com a palidez ou não, né? Que a gente baixa assim pra ver. Não, tá pálida, não tá pálida. Então, é naquele ponto ali que a gente faz a aplicação, tá? Como na imagem, nessa outra imagem que tá mostrando. Deixa eu voltar aqui. Ó, nessa outra imagem aqui tá mostrando a aplicação, tá? Então, a pessoa que fez a tração com o dedo, sem gás, e aqui ele fez a tração com a gás. Então, aqui o saco conjuntival, ó. Então, a gente faz essa aplicação aqui. Ou também pode ser um pouquinho mais interna, como nessa aqui tá mostrando. A via otológica. Via otológica, o objetivo dela... Só passar aqui o slide. Pronto. A via otológica, ela tem como objetivo aliviar a dor, auxiliar no tratamento de doenças otológicas, fornecer a limpeza do canal auditivo, porque quando a gente fala que via otológica é também conhecida, chamada por via auricular, é ouvido, tá? Então, a gente pode fazer a administração de soluções para limpeza do canal auditivo e remoção de conteúdo de cerúmen após a aplicação de solução emoliente. Então, a lavagem, né, do pavilhão ali auditivo é um exemplo aqui. Aplica-se uma solução emoliente que vai fazer auxiliar na remoção dessa sujeira, tá, dos ouvidos. O procedimento, a gente vai reunir o material, ou lavar as mãos e reunir o material. A gente vai aquecer, caso tenha indicação, a gente vai aquecer a solução, mantendo em temperatura agradável. A gente vai posicionar o paciente em decúbito lateral, pode ser direito ou esquerdo, tá? Lembrando que, os ouvidos ficam na porção ali lateral do corpo. Então, a gente vai fazer um decúbito lateral no paciente, pode ser direito ou esquerdo, dependendo do local que a gente quer administrar.
de forma que o ouvido afetado fique exposto, claro, né? Então, se for ali o ouvido afetado for o ouvido esquerdo, a gente vai deixar exposto o ouvido esquerdo. Puxe suavemente o lóbulo da orelha para baixo e para trás, vou mostrar na imagem. Quando a gente faz esse movimento aqui de tracionar, de puxar suavemente o lóbulo da orelha para baixo e para trás, a gente cria um reto, uma direção reta no pavilhão auditivo e a gente consegue ter mais acesso para a instalação das gotas. E aí sim a gente vai instalar cuidadosamente as gotas no conteúdo auditivo, no conduto auditivo. Certifique-se de que realmente as gotas penetraram. Então, o que pode acontecer? Às vezes a gente pode instalar essas gotas de forma errada e elas irem escorrendo, elas têm que cair, gente, no pavilhão auditivo, no retão. E às vezes a gente pode colocar e cair essa gotinha na orelha, no pavilhão externo. E essa gotinha, ela vai se dissipando e ela não atinge o ponto mais profundo ali do ouvido. Então, pode ser que o medicamento ele não tenha a mesma eficácia. Manter o paciente na mesma posição por alguns minutos, para justamente esse medicamento ele não ter o refluxo. Reposicionar o paciente mantendo ele confortável. Bem simples, tá? Finalizo lavando as mãos e por último, deixando a unidade de trabalho limpa, organizada e vamos registrar também o procedimento no prontuário do paciente. Então aqui, ó, essa tração que a gente faz, quando a gente puxa aqui, ó, pra baixo, aqui tá pra baixo, tá no sentido, se a gente for olhar pra imagem, tá pra frente e pra cima, né? Até, mas só que lá na descrição vocês viram que o procedimento correto é fazer uma tração, deixa eu até voltar aqui, pra vocês olharem. Olha só, para baixo e para trás. Então, esse para baixo e para trás está levando em consideração a perspectiva de que o cliente está deitado, tá? Ele não está sentado. Então, se a gente estiver vendo ele sentado, vai ser meio que como está registrado na foto ali, naquela imagem. Mas como o paciente está deitado, a gente vai considerar que é para baixo e para trás. Pronto. E aqui vai criar um reto, tá? Vai criar uma linha reta no pavilhão auditivo, aqui. E a gente vai conseguir visualizar. Olha como a imagem aqui tá mostrando, essa imagem aqui. Ó, nessa imagem aqui a gente consegue ver, ó. Sumiu, professora. O slide? Sim. Deixa eu ir voltar aqui. Sumiu mesmo. Eu tô enxergando, né? Voltou? Deu certo? Eu não. 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 Porque tá parando aqui a transmissão, não sei porquê. Voltou. Saiu de novo. Voltou foi nada. Não? Eu não voltou, não. Não. Internet. Não é internet, não. Eu vou sair aqui e vou entrar novamente, rapidinho. Pera aí. Olá, professora Naderlane, aqui é a quem tá falando, é a Lucilene. Eu tô falando aqui do tipo, cheguei agora?
voltei. Sim. Boa. Bora. Foi? Sim. Ótimo. Beleza, deixa eu ver aqui onde era que a Foi. gente tava. Agora foi. Ouvido. Isso. Via. Certo, eu tava mostrando aqui na imagem pra vocês, tá? Então, deixa eu botar esse negocinho, não sei como é que tira agora. Vai ficar aí. E é no meu. Vou botar aqui. Ah, pronto. Vou botar aqui pro lado. Ó, então nessa imagem aqui, nessa rosinha, Ainda tem a... tá? Nessa imagem aqui a gente consegue ver que o pavilhão auditivo, ele segue uma reta, tá? Só que ele não é assim, gente. Ele é em forma de zigue-zague. Ele é meio que um zigue-zague. Então, quando a gente faz essa tração, ele cria esse reto. Então, fica mais fácil pra gente fazer a aplicação do medicamento. Ok, via inalatória. Eu pensava que o paciente ficava deitado de lado. E é deitado de lado. Ah, tá. Objetivo da via inalatória é muito parecido com o da via nasal, tá? Só que a via inalatória a gente vai utilizar ali o inalador, ou às vezes utiliza bombinha inalatória, ou utiliza um nebulizador para a gente fazer essa instalação desse medicamento. Então, o objetivo dessa via é favorecer a broncodilatação. Então, existem medicamentos para pacientes que têm asma, por exemplo, que utilizam aquelas bombinhas broncodilatadoras para fazer a dilatação dos bronquíolos, promovendo melhor a ventilação, para fluidificar secreções brônquicas, pacientes que apresentem a secreção e estejam com secreção presa, né, que a gente às vezes fala assim. Então, esse paciente, ele pode estar fazendo uso de medicamentos inalatórios ou somente para hidratar com soro fisiológico e vai facilitar essa drenagem, essa saída desse fluido. Ou simplesmente quando você sente a garganta doendo, às vezes o tempo está muito quente ou muito seco, a gente pode fazer só uma hidratação com soro fisiológico. Quando está gripado, tá? Procedimentos. Nós vamos lavar as mãos e reunir o material. Nós vamos serrar a ampola e fazer a desinfecção da mesma com álcool a 70. Se for algum medicamento que a gente precisa instalar por via inalatória, tá? Mas a maioria, eles vêm em forma de conta-gotas. Nós vamos fazer a adaptação da agulha 40x12 na seringa para a gente aspirar uma solução fisiológica. Então, a gente vai utilizar uma agulha para aspirar ali o soro, porque a gente vai utilizar, acho que vocês já devem ter visto, tem um copinho, né? Um copinho coletor que fica acoplado ali àquele aparelho de nebulização. Então, a gente vai aspirar uma quantidade ali de soro fisiológico para colocar nesse copinho inalador. Após, né, junto à solução fisiológica, a gente vai aplicar também o medicamento prescrito e utilizado, geralmente para pacientes, crianças, principalmente, que apresentam ali falta de ar, que é a dispneia, é utilizado Berotec, né, para fazer essa melhora na ventilação. Nós vamos também identificar o inalador com fita adesiva, colocar o nome do paciente, número do leito, dosagem, horário de administração, fazer uma identificação clássica, colocar o paciente em posição adequada no leito, lembrando que essa posição adequada é de preferência sentado,
Porque se ele fizer a nebulização deitado, o paciente... Oi, eu tô em aula. Tchau. Tchau. Já tá indo? Não. Ah, tá. Mas você já tava indo. Desculpa. De nada. Desculpa, gente. Então, a gente vai fazer essa identificação. O que eu tava falando? Lembrei. Esse paciente aqui, ó, se ele fizer a nebulização deitado, o líquido ele vai escorrer pelo copinho. Então, ele tem que ficar uma posição ali de uns 45 graus, 90 graus, para que o medicamento ele não escorra, tá? Então, não adianta a gente fazer nebulização deitado, que não vai dar certo. Nós vamos cobrir o tórax do paciente, porque acaba saindo gotículas, aerosóis, então aí pode molhar o paciente, molhar a roupa, então a gente pode, né, fazer essa medida extra aqui de cobrir o tórax do paciente com esse papel toalha para proteger, tá? Às vezes até a roupa também. Adaptar a extensão do inalador ao fluxômetro de oxigênio ou ar comprimido, abrindo e mantendo o fluxo de 5 litros por minuto, se for um paciente que ele estiver fazendo uma nebulização conectada ali ao ar comprimido, tá? Ou ao oxigênio, a gente vai fazer essa adaptação aqui do cabo. O cabo extensor vai no inalador e a gente vai configurar ali, que é o mínimo, né? O base, 5 litros por minuto. E vou mostrar, eu acho que tem uma imagem aqui, vou mostrar pra vocês. Aquela tubulação que a gente vê no hospital, que tem ali uma tubulação que é amarela e outra verde. Então, a verde é oxigênio, a amarela é ar comprimido. Então, geralmente é utilizado o ar comprimido. Mas, dependendo da situação do paciente, pode ser utilizado também a oxigenoterapia. E para isso, a gente, claro, que vai utilizar o oxigênio. A gente vai também observar a formação da névoa e adaptar a máscara do inalador ao rosto do paciente, porque existem diversos tamanhos de inalador, então existem tamanhos na realidade, né, numerações. Então a gente vai ver qual o inalador que melhor se adapta ali ao paciente. Segurar a máscara do inalador próximo ao rosto do paciente, vamos ensinar ele como a usar, tá? A gente não vai lá ficar segurando por ele, claro. Ou quando for possível, a gente vai pedir para o mesmo segurar até o término da inalação. Se não for possível eu ficar lá segurando e o paciente também não, existem alguns que tem ali uma liga que prende ali em volta da cabeça. Reposicionar o paciente mantendo confortável. Por último, nós vamos, enfim, lavar as mãos e deixar a unidade limpa e organizada e registrar o procedimento no prontuário do paciente, certo? Fotos. Aqui nós temos uma bombinha broncodilatadora. O paciente faz ali, aperta, suga, inala, né? Vai para os pulmões. Aqui nós temos um nebulizador. Aí eu acabei de falar para vocês que não pode fazer deitado, tá? Mas esse nebulizador aqui, ele é um nebulizador especial. Eu tenho até um desse, ele é sem fio. E a particularidade dele é que independente da posição, a gente pode fazer tranquilo que ele não vaza. Diferente daquele tradicional, aquele lá, ele vaza, tá bom? Esse aqui, ó. Esse aqui é o tradicional. Então, esse... Ah, no caso todo esse. Vaza mesmo. Eu lidei com uma vergonha na cara toda. Esse aqui, ele usa como é que fala? É um motor, tá? Que ele faz uma pressão e essa pressão transforma esse líquido aqui em aerosóis e a gente acaba inalando esses aerosóis. Tá bom? Via retal, a gente tá quase encerrando as nossas vias de hoje não invasivas. A via retal é utilizada em pacientes que apresentem vômitos, estão inconscientes, tá? Não podem deglutir ou não sabem deglutir, tá? Crianças, por exemplo.
As formas farmacêuticas empregadas são soluções, suspensões e supositórios. Então, suspensões, por exemplo, a gente tem o enema, que é o Clister ou Clister, né, que é para fazer lavagem intestinal. Então, pacientes que precisam de lavagem intestinal, a gente utiliza aqui o enema, que é uma solução, uma suspensão, administra na via retal e o paciente vai fazer ali a eliminação de fezes que está constipado, ele está com retenção de fezes. Suas maiores limitações de uso são incomodidade, porque não é qualquer pessoa, não é todo mundo, né, que prefere utilizar essa via por causa do incômodo que causa na administração, e possibilidade de efeito irritativo na mucosa retal, tá? Então tem essa possibilidade também. O objetivo da via. A gente vai utilizar para administrar medicamentos que são contraindicados por via oral ou difíceis à administração, para estimular a evacuação e remover o bolo fecal, esvaziando o reto e colo para exames e cirurgias. No caso aqui, tanto para pacientes que estejam constipados ou pacientes que têm que realizar uma cirurgia e tem que fazer o esvaziamento do colo e do reto, né? Então a gente aproveita essa via para fazer uma administração de um medicamento que vai induzir aquela pessoa a eliminar as fezes. A gente utiliza alguns posicionamento adequado, que é a posição de Sims. Eu vou mostrar para vocês. Procedimento: a gente vai lavar as mãos e reunir o material. Se a solução tiver prescrita, né, para ser aquecida, a gente pode aquecer. Vamos deslocar a coxa em leque, colocar o paciente em posição de Sims, vou mostrar na foto. Colocar um forro móvel sobre o paciente para proteger a integridade do paciente. A gente pode utilizar também o biombo para cobrir ali. O biombo é aquela cortina móvel, tem um tecido que ele parece uma sanfona, né? Ele dobra e a gente pode abrir para proteger ali a privacidade do paciente. Vamos expor apenas a região glútea. Colocar as luvas de procedimento, afastar as pregas intraglúteas e para o supositório a gente vai introduzir 1 a 2 centímetros dentro do reto, aplicar pressão sobre o ânus. Para enema, a gente vai utilizar uma sonda de calibre adequado para introduzir o medicamento e injetar o líquido lentamente. Então, é utilizado uma sonda. Quando eu falo sonda, não é nada muito assim, extraordinário. É um tubo, só que é um tubo pequeno, fino, tá? Não é nada também espesso demais. É uma sonda que a gente vai introduzir esse líquido por gravidade. Então a gente vai posicionar ele acima do nível ali do reto, como se fosse ali um soro, e aquela solução ela vai descendo por gravidade mesmo, pela força da gravidade, e esse líquido vai ser instalado no paciente. A gente vai reposicionar o paciente mantendo confortável. Nós vamos lavar as mãos e deixar a unidade organizada e registrar o procedimento no prontuário. Claro que, gente, para enema, o paciente, alguns minutos após a aplicação do enema, ele vai referir uma vontade de ir ao banheiro. Então, a gente vai orientar o paciente a ir ao banheiro, se esvaziar, tá? Então, depois da aplicação do enema, passando alguns minutinhos, ele vai começar a sentir vontade de ir ao banheiro várias vezes. Então, ele vai uma vez, vai duas, vai três. Às vezes, a gente precisa repetir o procedimento, repetir o enema, tá? Porque, às vezes, o paciente, só com uma aplicação, o paciente a gente não consegue fazer a limpeza completa do colo. A última, se eu não me engano, vai ser a via tópica, que é pomadas, loções, hidratantes, géis. O objetivo é lubrificar a pele, anestesiar. A gente tem xilocaína, lidocaína, que são pomadas anestésicas, tá?
que são utilizadas para fazer uma anestesia ali somente bem superficial na pele ou para aliviar a dor. Combater possíveis infecções como antibióticos tipo neomicina, tipo Deprogenta. Existem vários outros medicamentos que são a base ali de antibióticos, tá? Para combater infecções na pele. Auxiliar a cicatrização de feridas, como é o caso de medicamentos que são utilizados para cicatrização, como é o caso do hidrogel, hidrocoloide, o óleo de girassol, papaina. Impedir a proliferação de micro-organismos, tá? A neomicina é uma pomada que ela vai servir aqui, ela não é de fato um antibiótico, mas ela vai paralisar, ela vai impedir, né, que haja essa proliferação de micro-organismos. Favorecer a limpeza e a remoção de secreção, que aqui a gente fala, por exemplo, a clorexidina. A clorexidina, que é o sabão que eu falei pra vocês, né, o sabonete que eu falei pra vocês, ele tem uma propriedade antibactericida e ele é utilizado para remoção de sujidades ali na pele. Ou tecidos necrosados, aqui mais uma vez a papaina, que é um medicamento, é um gel que ele é utilizado em feridas que estejam necrosadas, que ele vai fazer essa remoção dessa necrose tecidual. E estimular a formação de tecido granulado. Então aqui a gente utiliza, como por exemplo, os ácidos graxos essenciais, que são utilizados para auxiliar nessa formação de tecido, do tecido novo, né, na ferida. A gente vai falar algumas aulas lá na frente sobre curativos. Procedimento: a gente vai lavar as mãos e reunir o material, posicionar o paciente visualizando a área de aplicação, administrar o medicamento, seja ele pomada, tá? Se for uma pomada, com auxílio de uma espátula, espalhar sobre a lesão de forma que toda a extensão do ferimento seja recoberta por uma fina camada. Se for em forma de loção, a gente vai utilizar luva estéreo, vamos umedecer gás estéreo com a solução e aplicar diretamente sobre a lesão. Pode ser utilizado também com pinça, tá? É mais indicado utilizar com a pinça e não somente com a mão. Então, resumindo aqui, a pomada, por ser mais densa, a gente faz com uma espátula. A loção é líquida, então a gente pega uma gaze estéreo, aplica ali a solução na gaze e a gente vai aplicar a gaze no local da lesão. Repetir o procedimento tantas vezes quanto for necessário e ou prescrito. Colocar o paciente em posição confortável, valar as mãos, ali tá errado, eu já corrigi. Deixar a unidade limpa, organizada e registrar o procedimento no prontuário. Deixa eu ver se tem exemplo aqui. Uma pomada simples. Um exemplo de uma aplicação ali de uma pomada simples, né? Pode ser para uma hidratação, tá? Mas pode ser numa ferida, pode ser uma anestesia local, tá? E deixa eu ver, é isso. E aí agora a gente já entra ali nos injetáveis. A gente vai falar amanhã sobre eles, tá? Deixa essa imagem só para dar um gostinho para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar aqui. Transmissão. Gente, cadê vocês?